Meus irmãos, que manhã nós estamos vivendo, uma manhã histórica. Eu já chorei, você já chorou também? Eu já chorei, já me derramei diante do Senhor, porque é muito lindo você entender, mas mais do que entender, você viver o Evangelho para todos. O Evangelho é para todos. E eu quero que você se prepare, porque o Espírito Santo vai fazer algo muito poderoso hoje na nossa vida. Meu coração está queimando. E eu quero que você se prepare da seguinte forma: o que eu falar aqui que você achar interessante, você anota num papel, usa uma vez, faz como você achar melhor. Mas as palavras que eu falar aqui, que começar a incendiar o teu coração, eu quero que você tenha a certeza e a convicção que é o Espírito Santo de Deus queimando você por dentro, fazendo teu coração arder pela presença dEle. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, e a gente vai ver o texto, versículo 13 ao 35. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos e um deles respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: mas do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido visão de anjo que afirmavam que ele estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que essas mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que morrer, tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles insistiram e disseram: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, ele abençoou o pão, e depois que ele partiu o pão, deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram: não é verdade que o coração ardia no peito quando ele falava das Escrituras no caminho? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam todos os discípulos reunidos e diziam: de fato o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido com eles e como eles tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aí. Meus irmãos, já aconteceu algum momento na sua vida que você achou que estava dando tudo errado? Já aconteceu aquele momento que você faz tudo certinho e você tem certeza, sabe que dessa vez não tem erro, vai dar certo, não tem o que dar errado, e as coisas não acontecem? Você já sentiu essa tristeza de: poxa, eu acho que a bem da verdade é que não tem muita saída para mim? A tristeza da ilusão,
De você sonhar com algo e isso nunca acontecer? Você já se sentiu deixado de lado? Esse texto ele é muito interessante porque ele trata exatamente desse sentimento de não tem saída para mim, sabe? Ele trata desse sentimento de acabou a história, era tudo um sonho, era tudo uma ilusão. Ele trata desse sentimento de não tem mais jeito. Logo no início do texto, a gente se depara com naquele mesmo dia. Que dia? Que dia foi esse? Esse era um dia para ser memorável. Esse era o dia mais aguardado da história, o dia mais esperado. A melhor notícia do mundo estava para chegar. O dia tão sonhado estava prestes a acontecer. A grande promessa ia se cumprir. Que dia era esse? Era o domingo da ressurreição. Jesus tinha acabado de ressuscitar, mas ele não tinha ainda se manifestado para todos. E 2 discípulos, tomados pela tristeza da dor da sexta-feira, o dia em que eles vivenciaram a morte do seu Cristo, e junto com essa morte, eles vivenciaram também a morte dos seus sonhos, das suas esperanças. Esses 2 discípulos, tomados pela dor da sexta-feira, pela revolta, pela decepção, pela tristeza, eles desistem do sonho em Jerusalém, e eles decidem voltar para Emaús, que ficava a 10 quilômetros daquele lugar. Eles desistem do sonho de Deus e eles resolvem voltar para a vida antiga. Os discípulos deixaram Jerusalém muito tristes, muito desanimados, muito frustrados, muito se sentindo assim deixados de lado. Uma revolta vinha no seu coração porque eles depositaram toda a sua confiança no Salvador, e na cabeça deles, Salvador não chegou. Eles estavam no domingo, vivendo o domingo, mas o seu pensamento ainda estava naquela sexta-feira. Eles estavam presos no dia em que seus sonhos foram destruídos na sua frente. Às vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente fica preso num dia. Às vezes na nossa história, a gente fica preso no dia que a gente se decepcionou, no dia que a gente foi traído, no dia que as coisas deram erradas. Às vezes a gente fica preso naquele dia e passam meses e passam anos e a gente continua pensando naquele dia. E aquele dia passa a conduzir a nossa vida. Quando eles viram Jesus ser morto na sexta-feira, quando eles viram o sábado passar, quando eles viram o domingo chegar, sem nada acontecer, eles desistem. E eles resolvem ir embora, voltar para um lugar muito longe daquele lugar que era o plano de Deus para a vida deles. Meu irmão, se esse é o retrato da sua vida hoje, se existem áreas da sua história que você achou que não ia ter mais jeito, se você achou que não ia ter espaço para você em alguns lugares, se você já sofreu uma rejeição profunda, já se sentiu deixado de lado, se na sua história a desesperança tem sondado o teu coração, se a tristeza está invadindo o teu peito por vezes, se você não tem mais vontade de sonhar, porque não quer se decepcionar, não quer se frustrar com o outro e nem com você mesmo, se você está vivendo numa rua que você sabe que não vai ter saída, eu queria te dizer que Deus preparou hoje para falar uma coisa: há um lugar para você na mesa do recomeço. Eu vou repetir: há um lugar para você na mesa do recomeço. Mas Ele vai te convidar para sentar nessa mesa hoje. Eu já estou lá. Eu já estou até com a roupa de ir. Eu quero um lugar na mesa do recomeço. Amém? Quem quer um lugar na mesa do recomeço? Quem precisa de um recomeço nessa manhã? Quem precisa de uma nova esperança, uma nova história? Amém? Irmãos, a primeira coisa que eu percebo para a gente sentar nessa mesa do recomeço, a gente vai tirar algumas lições desse texto. A primeira coisa que eu percebo aqui, nessa história, é que às vezes a gente pode estar tão perto do melhor dia da nossa vida.
Às vezes a gente pode estar tão próximo do maior encontro da nossa história, mas a dor pode nos roubar do lugar da promessa. Você pode repetir isso? A dor pode nos roubar do lugar da promessa. Repete isso. Ih, o pessoal dormiu, gente. Como é que eu vou fazer para acordar vocês agora? Vamos falar mais forte? A dor... Não, vamos falar bonitinho, né, gente? Vamos falar como quem tem unidade. A dor pode nos roubar do lugar da promessa. Repete. Irmãos, cuidado. Cuidado, às vezes você está muito próximo de viver o que Deus tem para você, mas é tomado por uma dor para te distrair e para te roubar de viver a promessa. Cuidado, a tristeza, a decepção, a angústia sempre nos conduz por caminhos opostos da promessa. Esses discípulos, eles estavam em Jerusalém, eles estavam no centro da vontade de Deus para eles, prestes a viver o que eles sonharam a vida inteira, mas a dor era tão grande, a tristeza tomou o coração deles de uma forma tão pesada, que eles deixaram para trás os seus sonhos. Quantas vezes as coisas não saem como a gente imaginou? Quantas vezes a gente idealiza tudo que vai acontecer, a gente sonha com aquilo, e aí a gente é traído. E aí a gente se decepciona. E aí a gente espera que tratem a gente de um jeito, trata do outro. O que a gente faz quando essas coisas acontecem? A gente desiste dos sonhos de Deus para nós. A gente fala, isso não é para mim, isso era só um sonho, isso era só coisa da minha cabeça, não há lugar para mim ali. A gente desiste. A gente prefere se afastar, a gente prefere ir embora, a gente prefere olhar para a promessa e falar, não era promessa, era ilusão. Jesus tinha acabado de ressuscitar em Jerusalém. Jesus já tinha aparecido para Maria. Jesus já tinha aparecido para outras mulheres. Ele queria ainda aparecer para os discípulos. Ele tinha muita coisa para realizar. Mas Jesus sabia também, porque Ele é aquele que nos observa. Ele é aquele que conhece o nosso coração um a um. Então Ele sabia que mesmo tendo um monte de coisa para realizar ainda, Ele sabia que 2 dos seus discípulos estavam desistindo. E o que Ele faz? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, vai até eles, caminhar com eles o caminho da dor, o caminho da desesperança, o caminho da tristeza, o caminho da decepção, porque Jesus sempre vem até nós. Onde Jesus está quando eu estou sofrendo? Caminhando esse caminho com você. Onde Jesus está com tudo isso que eu estou passando? Do seu lado. Mas às vezes teus olhos estão impedidos de ver. Lembra que Ele prometeu? Mateus 28:20 é uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar. Ele sempre vai vir até nós. Por pior que seja a condição, Ele sempre vem até nós. Eu trabalhei por anos nas Cracolândias, né? Resgatando pessoas do inferno. Pior lugar que eu já conheci na vida, as Cracolândias do Brasil todo. E é impressionante que eu percebia que por mais que aquelas pessoas tivessem cometido atrocidades, por mais que eles tivessem chegado no fundo do poço, no buraco dos buracos, Jesus sempre se revelava para eles. Eles sempre chegavam lá na Cristolândia com algum folheto que eles encontraram no chão, com algum sinal, alguma história, alguma palavra que eles ouviram. Aqueles que vinham até nós pedindo ajuda tinham sido antes alcançados por Jesus que foi atrás deles. Porque Jesus sempre vem atrás de nós. John Stott disse no seu livro Por que Sou Cristão? Ele diz assim, o fato de eu ser cristão não se deve à influência dos meus pais, dos professores, à minha decisão pessoal por Cristo, mas se deve ao cão de caça do céu, o próprio Jesus Cristo que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa de Jesus, hoje eu estaria na lata do lixo das vidas desperdiçadas. Jesus sempre vem até nós. Jesus sempre vem até nós. Mas sabe o que acontece aqui? O texto diz que
Jesus estava caminhando com eles o caminho da dor, mas eles não reconheceram Jesus. Eles estavam tão focados em si mesmos, eles estavam tão presos e olhando tanto para a sua própria dor, que eles não conseguiram perceber que Jesus estava ali, bem diante deles. Porque a dor, às vezes, não faz a gente só desistir do caminho, só desistir da promessa, não. A dor, por vezes, também nos impede de enxergar que Jesus sempre vem até nós. E esse é o segundo ponto. A dor nos impede de reconhecer Jesus na nossa vida. Eles estavam tão tomados pela dor que tudo que eles mais desejavam na vida já estava bem diante dos seus olhos e eles não conseguiam ver. Meus irmãos, às vezes você já recebeu milhões de sinais de Deus para as suas perguntas. Às vezes Deus já se manifestou de várias maneiras para os seus questionamentos. Às vezes as respostas estão diante dos teus olhos, mas você não consegue reconhecer Jesus, de tão tomado pelas frustrações da sua vida. Às vezes você só consegue olhar para a sua própria dor. E eu quero dizer nessa manhã, saia desse lugar. Em nome de Jesus, saia desse lugar, porque Jesus está caminhando esse caminho com você. Que os seus olhos sejam descobertos hoje, para que você possa reconhecer Jesus em cada detalhe da sua história e reconhecer que Ele esteve o tempo todo, nos piores e nos mais grandiosos momentos. Jesus chega para os dois e diz assim: sobre o que vocês estão falando? Dá licença. Eu viajo, tá, gente? Então não repara não, porque eu fico imaginando essa cena. Jesus chegando falando assim: desculpa, gente, dá licença, eu estou ouvindo vocês discutindo. Vocês estão discutindo sobre o quê? Irmão, você acha que Jesus não sabia sobre o que eles estavam discutindo? Jesus foi até lá exatamente porque ele sabia por que eles estavam discutindo. Mas Jesus pergunta para eles porque Jesus quer ouvir deles o que se passa em seus corações. Por mais que fosse bobagem o que eles estivessem falando, ele queria ouvir os sentimentos dele, ele queria ouvir as impressões, as suas revoltas, até os seus devaneios. Ele queria ouvir as frustrações dele. E eu fico pensando assim, eles começam a contar o que tinha acontecido. Você não está sabendo, não? Você deve ser o único de Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Jesus, eles falando para Jesus do próprio Jesus. Porque às vezes a gente reclama de Deus para o próprio Deus. Você não está sabendo não? Olha o que Deus fez comigo. E vou te falar, é a melhor coisa que você faz na vida. Porque tudo que Jesus quer com você é um relacionamento sincero, que você pode falar as maiores bobagens, mas onde você expõe o seu coração. E era isso que Jesus buscava aqui. Eles começaram a falar e eu imagino Jesus falando assim: meu Deus, eles estão viajando, não é possível que eles estão falando uma coisa dessa. Não estou acreditando. Irmãos, às vezes acontecem algumas coisas na minha vida e eu vou reclamar, vou chorar minhas pitangas com Deus e eu fico: você não sabe, olha o que está acontecendo, Deus. Só que Deus é aquele que já sabe o fim da história quando ela ainda está começando. Então eu imagino Jesus olhando para mim e falando assim: gente, essa menina está viajando demais. Essa menina não tem noção do que vai acontecer. Ela vai passar uma vergonha quando acontecer. Porque eu já sei o final da história. Porque eu já sei como vai acabar. Só que Jesus, ele para ouvir a gente. Só que Jesus, por mais que seja bobagem, ele quer ouvir a gente. O Criador do universo tem tempo para você. Uma amiga minha falou isso um dia, eu fiquei assim, porque às vezes eu não tenho tempo para responder um WhatsApp. Mas o Criador do universo quer sentar comigo e quer ouvir sobre os meus sentimentos. Será que eu tenho dado tempo para Ele? Ou eu sou mais sem tempo do que o Criador do universo? Irmãos, o Criador do universo quer sentar com você. Ele gasta tempo para te ouvir, Ele quer te ouvir. E enquanto você vai falando dos seus sentimentos, das bobagens que você está pensando, enquanto você vai falando das suas tristezas, das suas dores, como você se sentiu deixado de lado, abandonado, enquanto você vai falando, Ele consegue extrair do nosso coração aquilo que está mais profundo e a gente nem sabia. É o que está no versículo 21. A gente se depara com um grande problema aqui quando eles começam a contar.
Eles dizem, nós esperávamos. Olha aqui o problema. Nós esperávamos, aqui a gente aprende o terceiro ponto. Quando a fé nos decepciona, é porque nós colocamos a expectativa no lugar errado. Esses discípulos estavam falando, nós esperávamos, a nossa expectativa era outra, a gente pensou que fosse de outra forma. Eles estavam decepcionados com a sua própria fé. Aqueles discípulos, eles esperavam que Jesus fosse salvar eles de uma maneira específica, do jeito deles. Nós pensamos que Jesus ia redimir o povo de Israel dessa forma. Nós esperávamos que fosse atender a nossa expectativa. Você já viveu isso, meu irmão? Coloquei toda a minha esperança em Jesus e não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada do que você idealizou. Porque os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Coloquei toda a minha esperança. Eu me lembro quando Deus me chamou para ir para Angola. Irmãos, eu juntei, já contei um pouco dessa história para alguns aqui. Deus me chamou para ir para Angola fazer missões, eu fiquei louca. Eu juntei latinha no lixo, catei latinha no lixo. Eu vendi, para juntar dinheiro, né, para o recurso. Eu vendi empada na praia, mas eu era ruim demais nisso. Eu era tão ruim que eu fui vender empada na praia. Aí eu fui um pouquinho na beirinha do mar, só para refrescar, que é um calor danado. Tomei um caixote, perdi as empadas e meu celular. Diante de Deus. Muito triste isso, vocês estão rindo? A pessoa estava catando latinha, perdeu tudo. E aí eu comecei a falar para a igreja toda, eu vou para Angola, Deus me chamou, eu vou para Angola. As pessoas ofertavam, as pessoas compravam meu brigadeirozinho, as pessoas compravam as coisas que a gente fazia para tentar levantar recurso. E sabe o que aconteceu? Tirei passaporte, ato profético, tirei foto com meu passaporte. Foi Deus que falou, Ele vai fazer. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu não consegui o recurso suficiente. E estava chegando o dia da viagem, e tinha que comprar passagem. Irmãos, que frustrante. Irmãos, que vergonha. Falei para todo mundo, eu era louca de Angola. Falei para todo mundo que ia para Angola, como é que eu vou? Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que entrar nessa... Como assim Deus falou? Eu fiz isso tudo e eu não consegui o dinheiro. Que tristeza, que frustrante. Esse sonho não é para mim. Esse plano não é para mim. Não, mas espera aí, Deus falou, tem alguma coisa errada nessa história. E aí eu me lembro que Deus falou assim, a gente ia num grupo, né, para espiar a terra para começar o projeto depois. E Deus falou assim, pega o dinheiro que você arrecadou e oferte na vida do líder desse projeto. Eu falei, ué, como assim? Liguei para esse líder e perguntei, você já conseguiu o recurso? Ele falou, estou orando, ainda não, falta X mil reais. Exatamente o valor que eu tinha arrecadado. Eu falei, Deus, isso não se faz. Eu catei latinha na praia, eu tomei caixote para dar o dinheiro para o outro. E eu não vou. Pô, eu falo, abri o jogo antes. Faz assim, faça uma grande mobilização para juntar dinheiro para o outro. Agora, pô, me chamou para um negócio, depois fala outra coisa. Fiquei muito chateada, fiquei muito frustrada, fiquei com muita vergonha. E aí Deus falou para mim, através de uma canção, dizendo assim, mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará, pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. E 3 anos depois eu estava pisando em Angola, na terra da promessa. Meus irmãos, às vezes a fé nos decepciona porque Calvino disse que o coração do homem confecciona ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Infelizmente, às vezes a gente cria um Deus que nem é Deus. A gente cria uma expectativa sobre um Deus centrado em nós, centrado no homem. Então eu amo a Deus porque Ele faz o que eu quero. Eu não amo a Deus, eu amo a mim mesmo. E o Deus que eu amo é um ídolo que eu criei, porque eu amo ser suprido nas minhas necessidades e não Deus. Porque Deus, meus irmãos, frustra as nossas expectativas.
Deus nos fere, Ele fere os nossos corações. Ele é muito acima do que a gente imagina ou pode sonhar ou pode esperar, senão Ele não seria Deus. Ele é maior do que eu penso, do que aquilo que eu penso que é bom. Ele é maior do que aquilo que eu me conformo, do que eu acredito. Agostinho diz assim: feriste-me com a tua palavra e desde então te amei. Ele é Deus. A fé que fica decepcionada é aquela que não condiz com o Deus que é revelado nas Escrituras. Porque às vezes a gente cria um Deus para atender a minha expectativa. Creio no que está nessa palavra e não há decepção para a sua fé. Não há. É isso que Jesus começa a ensinar para eles. Jesus com firmeza exorta eles dizendo: vocês são insensatos, meu Deus do céu, como vocês demoram a crer, eu não acredito que vocês estão falando isso, vocês demoram a crer demais. E ele começa a expor as Escrituras. Ele vai lá desde Moisés e vai falando que tudo aponta para a salvação dele. Até que eles chegam em casa. E é interessante perceber que quando eles chegam em casa, Jesus faz assim, ó. A Bíblia diz que Jesus dá aquela fingida que vai... Sabe quando você quer ir num lugar, mas você está esperando para ser convidado? Jesus dá aquela fingida. Ah, chegaram? Ah, legal. Então tá, até demora para dar o segundo passo para ver se vai chamar, não, eu vou mais um pouquinho, hein gente? Vou mais um pouquinho adiante. Jesus diz que vai passar adiante porque Ele quer ser convidado para entrar naquela casa, porque Cristo não força a sua companhia a ninguém, Ele quer convite. Ele quer que ele chegue e fale assim: fica aqui na minha casa. E eles chamam para ele entrar na casa e Jesus está na mesa. Jesus está na mesa e essa mesa é a mesa do recomeço. E Jesus, nessa mesa do grande encontro, ele pega o pão e ao partir esse pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles finalmente reconhecem que eles estavam diante do Cristo. E que Jesus sempre esteve ali, na mesa, na intimidade, na comunhão, no partir do pão, anunciando que é tempo de recomeçar, que existe lugar de recomeço nessa mesa, porque quem participa dessa mesa reconhece que o coração queima ao ouvir a palavra do Mestre. O partir do pão abre os olhos daqueles discípulos. Jesus desaparece. E depois que eles têm os olhos abertos, eles falam: nosso coração não ardia? O nosso coração não pegava fogo enquanto eles falavam? Porque quando as escamas dos nossos olhos caem e a gente vê Jesus, a gente entende que o nosso coração começa a ser incendiado pela presença poderosa da intimidade de Cristo Jesus. Jesus desaparece e aqueles discípulos entendem que experimentar o amor de Deus faz derreter todos os nossos ódios. Experimentar a comunhão com Cristo naquela mesa, sentar na mesa do recomeço, faz derreter todas as nossas dores. E eles decidem voltar imediatamente, na mesma hora, para Jerusalém. Eles virem um para o outro e falam: a gente precisa voltar para lá agora. Já era de noite, agora. O plano de Deus está de pé, ainda não acabou. Existe uma história para mim lá, é agora. E quando eles decidem voltar, eles não só voltam para o plano de Deus, mas eles anunciam para todos a ressurreição, o recomeço que a mesa de Jesus proporciona. Jesus está te chamando para a mesa do recomeço hoje. Jesus quer que você sente com Ele. Só que essa mesa do recomeço, ela me lembra de uma outra mesa. Será que vocês podem me ajudar aqui? A mesa do recomeço me faz lembrar que existe uma mesa que traz cura. Me faz lembrar que existe uma mesa que traz
reconciliação. Existe uma mesa que cura, que salva, que restaura. Existe uma mesa para todos nós. E nessa mesa ninguém fica de fora. Porque nessa mesa a gente experimenta a ressurreição de Cristo. Nessa mesa aqui, meus irmãos, eu me lembro da última ceia de Jesus. Na última ceia de Jesus, ele pede para os discípulos prepararem tudo, porque eles iam celebrar a Páscoa. A Páscoa era aquele momento que Deus queria libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a última praga dizia, Páscoa significa passar por cima. A última praga, um anjo iria passar por todas as casas e o primogênito iria morrer. Mas Deus providencia e orienta o seu povo: mate um cordeiro imaculado, um bom cordeiro. Pega o sangue e passa na porta da casa. Quando o anjo passar e ver que existe sangue nessa porta, ele vai passar por cima e não haverá morte ali. Não haverá morte ali. Porque um cordeiro já tinha morrido a morte que deveria acontecer naquela casa. Essa história apontava para um grande plano, o maior plano de todos os tempos. O plano em que Jesus se torna o Cordeiro de Deus, para que não haja mais morte nas nossas casas, para que a gente experimente a vida eterna. E na última mesa, Jesus celebra isso. Na última mesa, Jesus pede para os discípulos prepararem o pão sem fermento, que simbolizava um pão sem influência do Egito. A escravidão precisava sair do povo, não é só o povo que deveria sair da escravidão. Ervas amargas que eles deveriam comer simbolizavam o tempo amargo que eles passavam cativos. E o cordeiro que foi morto no lugar deles, que eles deveriam comer, para entender que eles foram salvos, libertos para uma nova história. Os discípulos prepararam essa mesa para se lembrar disso. E nessa mesa, Jesus consolida todas as profecias a respeito dele. Porque depois dessa mesa, ele era o Cordeiro de Deus e o sangue dele ia ser derramado por nós. O Cordeiro de Deus ali nessa mesa estabelece a nova e eterna aliança. A mesa que nos permite estar na presença do Deus vivo. A mesa que nos traz comunhão, nos traz alívio, nos traz novidade de vida. É essa mesa que Jesus celebrava. A mesa que nos lembra que não estamos sozinhos nesse mundo, mas que pertencemos a uma família, a família de Deus. O convite era para essa mesa, a mesa do recomeço. Eu também não entendo como um Deus santo ama tanto a gente, mas o que eu sei é que existe espaço nessa mesa para você hoje. Nessa mesa, Jesus tem um ex-cobrador de impostos, um homem que se vendeu para trabalhar para o inimigo do povo de Deus. E do outro lado dessa mesa, um zelote, um homem que estava disposto a matar aquele que desobedecesse a Deus. Como é possível essas duas pessoas sentarem na mesma mesa? O que fazer, o que faria essas pessoas sentarem na mesma mesa sem querer se matar? Cristo. Porque ali naquela mesa, quando Jesus reparte o pão, Ele está dando de si mesmo, para que eles se alimentem do mesmo pão. Essa mesa faz as nossas diferenças caírem, porque é do mesmo pão que nos alimentamos. É do corpo de Cristo, dado por nós.
Essa mesa é para todos. E quando você senta nessa mesa, todo mundo fica da mesma altura. Porque a mesa nos iguala. Não há maior, não há menor. Essa mesa é para todos. E para você fazer parte da mesa do recomeço, tudo que você precisa fazer é o que os discípulos do caminho de Emaús fizeram. Jesus, pode entrar. Jesus, a gente quer sentar nessa mesa.